O estado do Rio Grande do Sul vive um dos momentos mais tristes, se não mais tristes, de sua história. A enchente atual, que é a maior já vista no Rio Grande do Sul, foi responsável por tirar milhares de famílias de suas casas e até agora foram contabilizadas num número subestimado, porque quando a água baixar, aí sim a gente vai ver o tamanho da tragédia. Centenas de mortes, que provavelmente chegaram a milhares, e com 350 cidades decretando estado de calamidade pública. Ao todo, são mais de 1,5 milhão de pessoas afetadas, e o pior é que esse problema não acabou, tendo em vista que ainda há previsão de fortes chuvas para os próximos dias. Com alerta de perigo extremo de tempestade e com a capital Porto Alegre tendo que fazer racionamento de água porque 85% da população não tem acesso à água potável nesse momento. E antes de mostrar mais dados para que vocês vejam o tamanho do problema, acho que a parte mais importante desse vídeo é mostrar para você, que acha que esse é um problema do sul do Brasil, que na verdade isso vai afetar todo o nosso país, tendo em vista a representatividade econômica que o Rio Grande do Sul tem na composição do nosso PIB, por exemplo. E mais do que isso, também é mostrar o tamanho da tragédia para que você que está em casa possa se sensibilizar e quem sabe ajudar. Eu sei que vários que acompanham aqui o canal já devem ter doado. Quem me acompanha no Instagram viu que eu já coloquei vaquinhas diferentes, algumas delas bateram dezenas de milhões de reais arrecadados. E antes de entrar mais a fundo no assunto do vídeo, eu vou divulgar mais uma aqui. E eu tô divulgando projetos diferentes porque eu entendo que quanto mais recurso você arrecada, mais difícil é empregar aquele recurso com celeridade, com rapidez, que é necessário agora, e fazendo com que ele chegue rapidamente na ponta da linha para quem precisa. O que eu sempre busco na hora de olhar um projeto é que tenha pessoas sérias por trás, para que o dinheiro seja efetivamente empregado para quem precisa. E dessa vez eu vou divulgar a arrecadação que está sendo feita pelo pessoal da Liberta Investimentos, que tem como sócio meu amigo Fernando Urrich. Então vocês podem doar pelo QR Code que está na tela ou pelo endereço Pix ajuda.rs@liberta.com.vc. Eu acredito que o Fernando Urrich dispensa apresentações, vários de vocês que me acompanham devem acompanhar o canal dele também, excelente por sinal, vários vídeos de análise econômica muito bem feitos. O Urrich é de Porto Alegre, os sócios dele, a maioria, são de lá também, estão vendo o problema em tempo real e são pessoas sérias e com certeza farão um bom uso desse recurso. Então para você que não doa ainda, porque infelizmente tem muita gente dando golpe, se aproveitando da boa vontade das pessoas, estava procurando um projeto sério, fica essa sugestão. E para você que já doou, mas vê que realmente o buraco é mais embaixo, a tragédia é pior do que até agora a gente está vendo e quer ajudar com mais, eu já deixo aqui o meu muito obrigado. Agora entendendo um pouco mais o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. As chuvas que atingiram a região fizeram com que o rio Guaíba atingisse seu nível mais alto desde 1941. Então você deve ter ouvido que era a pior tragédia desde 41. Agora é a pior tragédia da história. Já até passou 41, porque em 41 o nível do rio ele chegou a 4,76 metros. Foram 24 dias de chuva seguidos naquela época. E agora, no último dia 4 de maio, foi registrado que o Guaíba ele passou de 5 metros, chegou a bater 5,3 metros de altura. Tamanha a gravidade do que está acontecendo que o Instituto de Pesquisa Hidráulica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou nessa terça, dia 7, que a previsão deles para que o Guaíba volte para o seu nível abaixo da cota de inundação, que é um nível de 3 metros, é de 30 dias. Ou seja, um mês para que o rio possa voltar àquilo que seria mais ou menos o seu normal, a ponto de não cobrir a cidade. Mas por que isso está acontecendo? Indo por partes, vamos pegar a primeira região do Vale do Taquari, onde o rio Taquari ele passou dos 30 metros de altura. Essa é uma das regiões mais afetadas pelas chuvas, ela abrange 40 municípios na parte central do estado do Rio Grande do Sul. Lá a gente teve um volume de chuvas muito acima do normal, que chegou a 551 milímetros. E aí com esse solo muito encharcado, os rios menores começaram a correr para a direção do Taquari, que recebeu toda essa vazão de água e rapidamente chegou até 30 metros de altura, causando inundações nas cidades em volta. 3 fenômenos contribuíram para que isso acontecesse. O primeiro deles são ventos úmidos vindo da região amazônica, junto a uma forte frente fria presente na região sul, somada a uma área de alta pressão no centro do país que impediu que essas chuvas que estão na região sul se deslocassem para outras áreas, de modo que elas permaneceram estacionadas em cima do estado até agora. Esse aglomerado de fenômenos faz parte daquilo que a gente conhece como El Niño, aquele fenômeno que se oriunda do aquecimento das águas do Pacífico. E essa região tem uma característica que potencializou o aumento da tragédia, que é o fato de que as cidades foram construídas em locais que são chamados de planícies de inundação, que são áreas que naturalmente elas podem se alagar quando os rios têm um volume maior de água, só que agora o volume ele foi colossalmente maior. E é por isso que a gente vê fotos de cidades, aquelas fotos de antes e depois que você deve ter visto em redes sociais, onde a cidade inteira está embaixo d'água. E além de todo o caos humanitário, desses prováveis milhares de mortos, das pessoas tendo que sair das suas casas, de problemas até das pessoas nos abrigos. Já tem casos de crianças que foram vítimas de abuso sexual porque não estão com os pais perto. Enfim, é uma tragédia sem precedentes. Ainda tem a parte econômica. E aí que muita gente pode se surpreender, porque o Rio Grande do Sul não é uma ilha que está isolada do restante do país. De modo que as consequências elas vão se espalhar por todo o território nacional. Contextualizando para que vocês possam entender, o Rio Grande do Sul, apesar de ser apenas o 9º estado em extensão territorial, ele é o 5º mais importante na composição do PIB do Brasil. Ele sozinho é responsável por cerca de 6% do PIB. Citando dados de 2023, foram 600
840,23 bilhões de reais em termos de participação. Boa parte disso vem da atividade agropecuária, que é responsável por 40% do PIB do estado e onde Rio Grande do Sul tem destaque, por exemplo, na produção de arroz, ele é o maior produtor do país e o segundo maior de soja. Fora, como você pode ver aqui também na tela, que ele é representativo em várias outras áreas, como nos seus rebanhos, por exemplo. Felizmente, a colheita de soja ela foi afetada, mas não tanto quanto poderia ser, porque antes das inundações o trabalho de colheita já tinha sido feito em cerca de 70% da área cultivada. No entanto, os outros 30%, que representam uns 2 milhões de hectares, uns 6,5 toneladas, não foram colhidos ainda, e com isso as estimativas é que a safra pode cair cerca de 15% por conta das chuvas. E aí cabe lembrar que o impacto sobre uma colheita de soja não se reduz apenas ao produto. É raro que você veja alguém comendo soja em casa. Agora, a soja ela pode se transformar em uma série de outros produtos que são utilizados pelas pessoas ou em ração de rebanhos. Então, pegando os produtos, eu vou colocar uma imagem aqui na tela só para dar uma dimensão, desde o óleo de soja que você usa para fritar alguma coisa em casa, até leites e sucos, cosméticos, sorvetes, papinha para bebê, salsicha, tintas e vernizes. E um raciocínio similar também vale para a safra de arroz. Como eu já disse anteriormente, o Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz. O arroz é muito consumido pelas pessoas, é o segundo alimento mais consumido pelo brasileiro, atrás apenas do café, e também serve para alimentar rebanhos, no caso de suínos e aves. Então a menor colheita de arroz afeta o brasileiro como um todo, mas afeta também os rebanhos, levando o preço da carne suína, do frango, no caso da soja, da carne bovina, para patamares mais altos. Para vocês terem uma ideia, da produção de arroz nacional, o Rio Grande do Sul é responsável por quase 70%. Dessa produção, uns 80% já tinham sido colhidos. Só que um ponto é que essa colheita, depois que ela é feita, deixa o arroz armazenado. Então pode ser que mesmo colhido, você tenha uma perda por conta do local de armazenamento. E um outro ponto é a dificuldade de escoar a produção, uma vez que várias estradas estão intransitáveis devido ao grande volume de chuvas. Segundo o cálculo da consultoria Datagro, o prejuízo pode chegar na colheita do arroz especificamente a 68 milhões de reais. Outros dois itens que podem ser afetados são trigo e milho. Se a gente pega o trigo, o Rio Grande do Sul é responsável por mais ou menos metade da produção do país. E aqui eu vou abrir aspas e usar palavras do Elcio Bento, analista da Safras e Mercado. Ele declarou o seguinte: muitos moinhos estão inundados e não se sabe quais são as condições dos grãos que estão em seus armazéns. Esse é o segundo fenômeno climático de excesso de chuva no mesmo ano comercial. Vamos lembrar que no final do ano passado o Rio Grande do Sul também foi vítima de chuvas muito fortes, só que agora essas fazem aquele problema parecer pequeno, embora também tenha sido muito sério. E ele continua: o primeiro comprometeu a produção. Com isso, o sentimento na cadeia tritícola é de total pessimismo. Sabendo que existem outras prioridades no momento, os agentes preferem não indicar preços. Porém, parece pouco provável que não ocorra um reajuste nas cotações, ou seja, preços para cima também. Mesma coisa na questão do milho, que novamente também é um alimento que se transforma em ração de animais. E se a gente pega o resumo dessa parte do agro, todo o potencial de perda que a gente tem na região sul por conta das chuvas, há uma estimativa feita pela Confederação Nacional dos Municípios que mostra que o setor será afetado em cerca de 570 milhões de reais. 435 milhões no setor agrícola e 135 milhões na parte da pecuária gaúcha. Esses impactos são calculados abrangendo produção, escoamento, já que está mais difícil por conta das estradas, como eu disse, mão de obra impactada, já que vai ter muita gente que vai quebrar, esse pessoal que quebra para de empregar os outros, esse pessoal que agora não tem emprego também não tem renda não consome, o consumo deles varia a renda de outra pessoa, então prejudica toda essa roda da economia. E vamos lembrar que o setor do agro, pegando estatísticas no país, é responsável por 27% dos empregos, sendo que, como a gente já viu, o Rio Grande do Sul é um estado importante para esse setor. Contudo, os impactos não se restringem somente ao agronegócio, já que no Rio Grande do Sul você também tem grandes empresas, e todas elas acabaram sendo afetadas. Algumas mais diretamente, outras menos. Citando alguns casos, a Gerdau, por exemplo, uma produtora de aços do país, paralisou suas operações em 2 unidades em Sapucaia do Sul, onde eles empregam mais de 2.000 pessoas. Se você pega a Braskem, no polo petroquímico de Triunfo, as operações também foram paralisadas. Várias outras empresas deram férias para os seus colaboradores, porque é quase impossível na região sul que uma pessoa não tenha parentes ou pelo menos conhecidos que foram afetados por conta das chuvas. Um outro ponto é que o Rio Grande do Sul também é um destino turístico. O pessoal vai para Gramado, para Canela, vai conhecer vinícolas. E estamos chegando numa data onde você tem mais turismo, que é o Dia das Mães. Então, novamente, nós temos mais um setor que é afetado. E aí, como eu disse, a gente tem que lembrar que os impactos econômicos não ficam apenas na região sul. Porque se, por exemplo, você tem o preço de soja subindo, e as pessoas usam muito óleo de soja em casa, do arroz subindo, que é o segundo maior alimento consumido pelo brasileiro, da carne de frango subindo, do suíno subindo, dos ovos subindo, da carne bovina subindo, fora outras lavouras que são menos significativas, como verduras, legumes que são plantados na região sul, tiveram perda total, mas isso o brasileiro substitui com uma certa facilidade.
cidade. Então, no final, o que a gente tem é o impacto no preço de alimentos. E aí, se a gente volta para olhar o IPCA aqui do Brasil, lembrando, inclusive, que hoje tem reunião para definir a nova taxa Selic, mas isso ficou menos importante, por isso não vou falar desse assunto hoje no canal, mas sim da região sul. Mas vamos lembrar que essa reunião, como você pode ver aqui nas opções de Copom, era uma das mais divididas dos últimos tempos. Então, aquela questão de vai cair meio ponto percentual, que a gente via quase como um mantra nas últimas reuniões, desde agosto do ano passado só caía meio ponto percentual. Agora já havia dúvida se ia ser meio, se ia ser 0,25. Então não sei qual vai ser o resultado, mas uma inflação mais alta prejudica as estimativas de uma Selic mais baixa no final do ano. E aí, falando de inflação, quando a gente olha o peso que o Rio Grande do Sul tem na composição do IPCA, hoje a região corresponde a 8,6% do peso atual da cesta daqueles produtos que estão no cálculo do IPCA. E as estimativas são que o grupo de alimentos no domicílio, que já vinham pressionando o índice, subam de 3,9% para 4,5%. E essa alta no preço dos alimentos, como você pode ver nesse gráfico, vai acabar levando a inflação para cima. Só que aí cabe lembrar que essa inflação que a gente vê o IPCA é simplesmente uma média, que é trazida para baixo por conta de preços de coisas que as pessoas não estão consumindo. A inflação do brasileiro em si, o que ele sente realmente no seu bolso, é muito pior. Quando você pega uma família que ganha um salário mínimo, e aí cabe lembrar que 60% dos brasileiros vivem com salário mínimo, e esse pessoal vê o preço do arroz subindo 20%, que é mais ou menos a estimativa que o pessoal está dando de subida de preço, essa pode ser a diferença entre poder comer o arroz com uma carne bovina ou ter que comer só com feijão, sendo que, como a gente viu, a carne bovina pode subir também. E dentro da composição do gasto de uma família, a maior parte do dinheiro vai para alimentação, segundo estimativas até 64%. Então isso já mostra o impacto que nós teremos por todo o Brasil, talvez até em regiões onde há mais pessoas pobres, muito distantes do sul. E aí, pensando em mercado financeiro, os impactos também devem se espalhar para os investidores, porque vamos lembrar que nos últimos anos muita gente se animou com os fiagros. Outros investidores também colocaram CRAs na sua carteira, aqueles certificados recebíveis do agronegócio. Vários deles sem entender muito bem o que estavam fazendo, só viram que era um investimento de renda fixa, que pagava mais do que o investimento bancário, sem imposto de renda, e aí colocaram. E quando vai olhar esse CRA, isso é uma dívida de um produtor que está lá no Rio Grande do Sul, que pode estar quebrando agora. Ou nos fiagros, eles estão lotados de CRAs, o que daria mais segurança, mais diversificação. Mas se você olha realmente dentro de um fiagro, são raros aqueles que não têm uma grande concentração em poucos CRAs, em poucos indivíduos, em poucos devedores. De modo que um problema dessa magnitude provavelmente vai aumentar bastante na adimplência nos CRAs, o que vai deixar muita gente surpresa, porque simplesmente deixa o assessor colocar o que quiser na carteira, na hora que aquilo for marcado a mercado, e também vai provocar uma enxurrada de pessoas depois que a inadimplência começar vendendo fiagros. Isso vocês podem anotar, vai acontecer, pessoal. Então se você tem fiagro na carteira, olho vivo. Principalmente se você não sabe o que tem dentro daquele fiagro, ou se ele é muito concentrado, o que é a regra de quase a maioria dos fiagros hoje, já que eles são muito novos, então não tiveram muito tempo de diversificar. E quanto a uma estimativa de impacto no país geral, o que a gente tem até agora é um cálculo de um prejuízo que chega a cerca de 4,6 bilhões de reais, o que mostra que a reconstrução do Rio Grande do Sul será um processo mais lento, muito trabalhoso. Pense na quantidade de pontes que foram levadas pelas águas. E aqui vale uma menção honrosa a uma ponte construída pelo pessoal de Nova Roma do Sul, que tinha ficado sem ponte depois das tragédias do ano passado, fizeram uma vaquinha, juntaram mais ou menos 7 milhões de reais, o governo do estado orçava a obra em mais de 20, construíram a ponte num tempo recorde e várias outras pontes feitas pelo estado foram levadas enquanto a deles permaneceu de pé, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, porque infelizmente, como eu disse, tem mais chuva chegando. Só que essa estimativa de 4,6 é uma estimativa que ela deve estar muito longe do custo real, porque se a gente pega novamente um número dado pelaquela Confederação Nacional dos Municípios, estimando os prejuízos com eventos climáticos no ano de 2023, onde o evento foi muito menos severo do que a gente está vendo agora, eles chegam à soma de 105,4 bilhões de reais. Desse valor, mais ou menos 50%, 53,6 bilhões, foram prejuízos para a agricultura e 15,3 para a pecuária. E aí resta acompanhar como é que vai ser esse trabalho de reconstrução, que, como eu já disse, vai ser um processo lento, oneroso e que invariavelmente sairá do bolso de todos nós, porque não tem um recurso público do governo. O governo consegue dinheiro tributando a gente, emitindo títulos públicos, ou seja, dívida que no final será paga pelos nossos descendentes, a mais curta por nós mesmos, ou criando moeda, o que no final nos afeta via inflação. E aí resta a nós zelar pelo bom uso desse dinheiro público, o que é complicado, e torcer para que as chuvas parem logo, para que o processo de vida na região sul possa se normalizar dentro do possível, porque infelizmente tem coisas que não voltam mais. Tem gente que é resiliente, que já perdeu tudo ano passado, perdeu tudo agora de novo e vai reconstruir, mas infelizmente algumas pessoas perderam as vidas. E outras pode ser que percam por conta da continuação das chuvas. Então, para fechar esse vídeo, que é um vídeo triste no final, vou lembrar novamente aqueles que puderem doar, contribuir com projetos sérios, como por exemplo do pessoal da Liberta, façam esse esforço porque pode ser que esteja salvando uma vida no final. E o pessoal da região sul que me acompanha, se quiser deixar os relatos aqui nos comentários, porque quando o cara só vê notícia, ele vê estatísticas, né? Tantas pessoas fora de casa, tantos minutos de chuva, tanto de perda. Quando ele vê as tragédias pessoais realmente, as pessoas se comovem mais e acabam
estão doando mais, isso é visto em diversos estudos. Então coloque os relatos de vocês, porque com certeza isso vai ajudar a arrecadar mais, e essa arrecadação vai se reverter em melhores condições para essas pessoas que estão passando por esse apuro tremendo. Eu espero que esse vídeo particularmente ajude e deixo novamente os meus votos de que, dentro do possível, as coisas se acertem o mais rapidamente que der. E os meus sentimentos a todos aqueles que foram vítimas dessas enchentes.